E vem conferir a crítica do filme Os Estranhos capítulo 1. E chegou nos cinemas o filme Os Estranhos capítulo 1. E para você que leu esse nome, não, ele não é estranho, ele realmente tem outros filmes. Porque para quem não lembra, Os Estranhos ganhou sua primeira versão em 2008. O filme fez um extremo sucesso, e aqui eu não estou julgando qualidade, estou julgando o sucesso realmente de bilheteria, fazendo com que até ganhasse algumas cópias do filme na época. Depois disso, em 2018, eles voltaram com uma continuação, chamado Os Estranhos Caçada Noturna, que não é uma continuação direta, afinal só seguem os vilões principais, mas não tem a repetição dos personagens. E aí, depois de alguns anos, agora em 2024, eles lançaram o filme Os Estranhos capítulo 1, que é a crítica desse vídeo. Bom, vale destacar antes de começar a crítica duas coisas. A primeira é que para você que tem a curiosidade de saber a minha opinião sobre todos esses filmes, todos tem aqui no canal. Essa semana eu fiz a crítica dos Estranhos de 2008 e também de Os Estranhos da Caçada Noturna de 2018. E para você que é aqui de paraquedas, é bom também ter a segundo destaque, que é: você não precisa assistir os outros filmes para poder assistir esse capítulo 1. Ele é uma franquia nova, praticamente um reboot da franquia como um todo, que usa a base da franquia, mas vai começar ela de novo. E também eu queria destacar aqui por que esse filme chama capítulo 1. Porque para quem não está inteirado, Os Estranhos capítulo 1 Os Estranhos como um todo, essa nova franquia que vai ter, foi gravado 3 filmes de uma vez. Então, agora saiu Os Estranhos capítulo 1, até o final do ano vai sair Os Estranhos capítulo 2, e até julho de 2025 é para sair Os Estranhos capítulo 3. Então, em média de um ano, vai ter 3 filmes. Não sei se eles vão conseguir chegar lá, afinal, tem que ter bilheteria e também é para realmente querer que tenha continuações, mas os filmes já estão gravados, já estão sendo praticamente editados, já estão na parte da montagem. E bom, Os Estranhos, pra mim, não é a melhor franquia do mundo. Se você acompanhou a minha crítica, você percebeu que o primeiro filme envelheceu mal pra mim e o segundo eu acho muito ruim. Mas o conceito, a base dos Estranhos, eu acho muito interessante. Primeiro, esse conceito de um filme baseado em fatos reais, que no começo dos anos 2000 chamava muita atenção, principalmente por causa que os filmes de exorcismo vinham muito com essa ideia. Então você realmente acreditava, e ele vinha com dados. Essa base chama atenção. A outra coisa que chama mais atenção ainda é de duas pessoas ou uma família presa num lugar isolado com pessoas estranhas à sua volta querendo entrar na casa sem você saber o motivo. Isso chamava minha atenção. E essa base ser repetida nesses Estranhos do capítulo 1, obviamente chama minha atenção também. Mas ele chamar minha atenção para o filme ser bom é uma coisa completamente diferente. Inclusive, eu saí do filme pensando, eu queria que essa base não chamasse minha atenção, porque eu amo muito o gênero de terror, mas é inegável que saem muitos filmes e muitos filmes ruins do gênero. E Os Estranhos capítulo 1 consegue ser um dos piores filmes de terror nesse começo de ano, quase na metade do ano, né? E nessa metade do ano já consegue perceber que saíram muitos filmes ruins. E mesmo assim, ele consegue estar no top entre eles, pela expectativa, pelo nome que tem em cima e pelo que eles entregam em tela. Começando pela parte da narrativa como um todo. Eles tinham que isolar o casal principal, para eles ficarem numa casa isolada e funcionar realmente o filme como um todo. Mas o meu problema é como eles trabalham esse começo deles chegarem numa cidadezinha isolada e chegar nessa casa mais isolada ainda. Porque um dos conceitos que eu gosto muito dos Estranhos é que, na verdade, ele é um casal que, pra quem não sabe, vai ter um spoiler do filme de 2008, ele é um casal que o homem pede a mulher em casamento e vai levar ela, depois do pedido, pra uma casa isolada para eles ficarem juntos. E aí, depois que ela recusa o pedido, eles ficam lá e as pessoas começam a aparecer. Aqui não. Aqui eles simplesmente passam por uma cidade que tem todos os clichês de um filme de terror e slasher. Aquele mais velho da rua que normalmente fala que, olha, tem um perigo e você vai morrer. As pessoas da lanchonete mal encarada. Aquela cidade com poucas pessoas que todo mundo parece que é um vilão de um filme. E isso é um problema, porque nos Estranhos, uma das coisas que era tão interessante era falar como pessoas gostavam de ir atrás e matar as pessoas da forma mais brutal, porque elas eram pessoas violentas. Aqui não. Aqui simplesmente passa a impressão realmente
de um filme slasher. Parece que tudo está planejado para acontecer ali. E esse é um problema, porque você fica boa parte do filme até pensando assim, será que essa pessoa mascarada é aquela pessoa da cidade? Será que essa outra pessoa é aquela outra pessoa? Será que esse cara grande é o dono da casa? E isso é um problema, porque a base do filme já é bem destruída a partir dali. E além de ser bem destruída, porque tira um dos principais fatores que faz Os Estranhos ser bom, você já tem um outro problema que é a forma como ela é dirigida. Esse começo de filme já me deu uma grande preocupação de como o filme ia decorrer a partir dali. Porque a direção, em cenas simples, não conseguia extrair o melhor que os atores poderiam fazer e, ao mesmo tempo, não conseguia trazer o melhor que o terror pode ter. Parecia uma direção amadora. Uma cena simples, onde um casal está no carro, ele não consegue, o diretor, trazer o melhor da trilha sonora ali do carro, pra brincar com o ambiente, com a música que está ali, e nem com o casal. Tem tantos cortes na cena e o CGI em volta do carro é tão bizarro que realmente parece um filme de muito baixo orçamento, não um começo de uma nova trilogia, de uma franquia que já tem um nome no mercado. E isso já me assustou. E quando você vai entrando dentro da lanchonete, vendo o mecânico que vai conversar com eles, realmente a direção já me assustava bastante como ele ia trabalhando aquilo. Mas aí o casal chega na casa. E quando eles chegam na casa, eu pensei, esse começo de direção tá ruim, mas pode ser que o diretor tenha um conhecimento básico de filmes de terror para trazer o terror que o filme precisa. Trazer o medo, trazer aquela ideia de ansiedade, de o que está acontecendo ali, quem são aquelas pessoas. E infelizmente eu estava completamente errado. O diretor não consegue trabalhar em nada bem aqui. Parece que ele está muito perdido na forma de como o filme vai ser levado ao longo de toda a sua duração. E quando começa o terror mesmo, ele não consegue trabalhar bem a ambientação. E em filmes de terror, a ambientação é fundamental para um filme funcionar, ainda mais numa casa isolada. E ele não consegue fazer isso aqui. Você não sente o terror de eles estarem isolados, você não sente o terror de realmente eles não terem sinal, de eles poderem morrer a qualquer momento. Tanto que em vários momentos eu fiquei pensando, não parece que a cidade está tão longe dessa casa como eles se venderam. Então isso já começa a ser um problema. O terror, em questão de direção, não funciona de maneira nenhuma. O diretor não consegue trabalhar bem um jump scare, e olha que tem alguns, e nenhum é bem feito. Todos são previsíveis e muito mal trabalhados para você tomar um susto. Ele não consegue trabalhar a trilha sonora boa da cena para te colocar no ambiente. Você não sente aquela casa isolada, e pior do que isso, tem algumas sequências de direção nesse filme que eu fiquei constrangido. Eu vou dar um exemplo de um e quando você estiver no cinema você vai perceber. Tem uma sequência onde a personagem da Madeleine, da atriz Madeleine, ela está escondida num arbusto. E ela quer ficar escondida e um dos estranhos vai passar para procurar ela. Essa cena, ela é bizarra de tão ruim. Porque quando você olha a cena, você vê que ela não está escondida na mata. Quando realmente mostra que ela está escondida, ela não passa confiança. Um estranho passa na frente dela, olha para ela e a câmera mostra que ela não está escondida, ela visivelmente está ali, e ela realmente não vê. E essa é uma de várias cenas onde o diretor não sabia trabalhar a sequência de ação, não sabia trabalhar a sequência de terror, e a partir daí ele usa realmente da ingenuidade dos personagens. A menos que na parte 2 ou na parte 3 falem que a Madeleine, a atriz da Madeleine, a personagem da Madeleine, ela tem um poder de invisibilidade, essa cena não faz sentido. Inclusive, faria bem sentido, porque os personagens dos estranhos, ele tem um poder de teleporte que incomoda bastante. E muita gente pode falar, mas filmes de slasher, os personagens têm um poder de teleporte em certo ponto. Sim, só que o que acontece? Os personagens de slasher, eles não são baseados em histórias reais. Um renasceu, o outro invade sonho, o outro é um brinquedo assassino. Você não espera que aquilo tenha uma realidade. Aqui, a primeira cena do filme é um letreiro falando pra você como violências domésticas, violências nos Estados Unidos são normais. Então você quer colocar um pé na realidade. E as coisas que eles colocam aqui pro terror funcionar, não funciona. E já que você não tá gostando do filme como eu não tava gostando, com uma narrativa que não funciona e com personagens que não estavam tão legais, isso acaba prejudicando muito. Inclusive a escolha final de como o filme vai ter um gancho para continuações, eu também achei bem ruim como um todo. Mas então, você tem um filme que narrativamente ele não funciona, as desculpas iniciais meio que não funcionam de maneira nenhuma, e um diretor que visivelmente não sabe trabalhar a história, os personagens, a ambientação. Mas você pode pensar assim, bom, mas os personagens podem funcionar, e isso pode salvar o filme. E isso é verdade. Se você tem personagens carismáticos, envolventes, você pode acabar gostando do filme ainda. Você pode querer que eles vivam. E não é isso que acontece. Com um roteiro tão ruim e com uma direção pior ainda, os atores visivelmente estão
perdidos em tela. Quer dizer, a Madelaine Petsch está perdida em tela. E por que eu falo que a Madelaine está perdida? Porque ela já provou em Riverdale e até alguns filmes menores que ela fez que ela não é uma atriz ruim, ela é uma atriz que ela mostra uma competência na sua atuação, que ela tem um certo carisma. Eu não acho que é um carisma suficiente pra aguentar um filme inteiro como protagonista nas costas, mas ela consegue já mostrar que ela tem uma capacidade de atuação, e aqui ela não consegue mostrar isso de maneira nenhuma. Ela tá perdida, as falas delas não fazem sentido, inclusive você vê que ela tá lendo um roteiro em todo o tempo. E além de ela não ter um diretor que ajuda ela e um roteiro que não ajuda ela, o seu companheiro de atuação, que é o Ford Gutierrez, é pior ainda. Que ator ruim! Ele é um ator que ele não consegue passar uma emoção. E nem no começo da cena. Eu já percebi que ele ia ser um ator que ia ser prejudicial pro filme numa cena simples, onde ele e a Madelaine estão no carro conversando sobre o relacionamento. A forma como ele fala as frases, toda vez travado, usando as vírgulas de uma maneira onde você vê que parece que ele tá lendo um roteiro, já mostrei que ele não passa nenhuma emoção. E tem alguns momentos desse filme que era fundamental o personagem dele passar emoção. Como a sequência final, quando vai ter uma grande revelação, ou quando ele faz uma coisa que é pra mudar a vida do personagem, ele não passa emoção nenhuma. E ele é uma porta atuando nesse filme. Então a partir daí ele também incomoda muito e os personagens não funcionam de maneira nenhuma. Então você tem as sequências de violência, as sequências que você espera que tenha uma violência a mais, que não funcionam. Você tem uma direção que não funciona, um roteiro que não funciona e atores que não funcionam. No fim, é uma das grandes catástrofes desse começo de ano, onde eu penso e eu não encontro quase nenhuma coisa boa. A única coisa boa que eu acho nesse filme é a base inicial que existe desde o filme de 2008. De resto, esse filme é uma grande catástrofe. Tô bem curioso para saber como eles vão continuar essa franquia depois desse desastre que é esse filme. E o pior, ainda tem uma coisa pior ainda para encerrar o vídeo. Eles o tempo inteiro querem reverenciar o filme de 2008. Então existem várias cenas que são iguais. Não só em questão de roteiro, realmente eles colocam a cena igual pra você sentir que está num filme igual. Como, por exemplo, não vou falar todas pra não dar spoiler, porque vai que alguém quer assistir essa catástrofe mesmo depois da crítica. A primeira cena que a menina bate na porta e pergunta se a Tamara tá lá, tá tudo escuro, ele ajeita a luz. Essa cena é igual ao filme de 2008. Tem uma cena que eles estão presos num quarto, num cantinho, e tem uma sala onde o pessoal passa. Também é igual. A forma como um personagem acaba meio que acertando um outro com uma arma. Também é igual. E a sequência final, todo o diálogo final é praticamente tirado do filme de 2008, com atores melhores e um filme melhor, que tá funcionando melhor em questão de tudo que eu falei que esse filme não funciona. No fim, é um filme que é uma catástrofe e não vale seu tempo. Concluindo, Os Estranhos capítulo 1 é um filme que ele é uma grande catástrofe. Eu realmente tô curioso pra saber como eles vão salvar o filme a partir daqui. Porque esse filme não funciona em atuação, não funciona em direção, não funciona em roteiro, não funciona de maneira nenhuma. Foi como eu falei na crítica. A única coisa que eu acho boa, minimamente boa no filme, é a base dele, que nem desse filme foi tirado do filme em 2008. E por isso que eu fecho o filme Os Estranhos capítulo 1 com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Os Estranhos capítulo 1? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.